tema de hoje, lidando com os conflitos com honra. Lidando com os conflitos com honra. E aí, no que se diz respeito a conflitos, nós os temos diariamente, nós lidamos com eles diariamente em todos os nossos relacionamentos. Por exemplo, relacionamento conjugal. No dia que não tiver um conflito entre os dois, pode decretar feriado naquele dia. Pode dizer que os conflitos, estavam passeando, porque era feriado, estavam passeando. Sempre tem conflitos nos nossos relacionamentos. Onde tem pessoas se relacionando, há também conflitos. E nós estamos aqui para aprender como lidar com esses conflitos. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar que nós devemos lidar com os conflitos com honra. Então, se os conflitos são inevitáveis nos nossos relacionamentos, se os conflitos são inevitáveis, mas nós devemos lidar com eles da melhor maneira possível. E a palavra de Deus nos ensina a lidar com os conflitos em nossos relacionamentos da melhor maneira possível. E se dá através da prática do princípio da honra. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, a palavra do Senhor diz assim, Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Como disse, os conflitos são inevitáveis quando nós nos relacionamos. Quando nós nos relacionamos em família, quando nós nos relacionamos no nosso local de trabalho, nas relações de trabalho, na nossa vizinhança, até no meio do povo de Deus, na família espiritual, os conflitos são inevitáveis. E esses conflitos, eles nascem por causa da diferença de pensamento. Temos diferentes pensamentos e aí, muitas das vezes, há conflitos de pensamentos, há diferentes comportamentos, há diferentes personalidades, há diferentes motivações, há diferentes interesses, há diferentes crenças. Ainda há pessoas que, por estarem enfrentando conflitos interiores, acabam explodindo e conflitando também com as pessoas ao seu redor. Um dos conflitos, assim, bem debatidos, ou bem debatido, é o conflito de gerações. Exatamente porque
tem aquela geração mais adulta e aquela geração infantil. E aí há conflito de interesses, há conflito de pensamentos, há conflito de gerações. Apesar de os conflitos em nossos relacionamentos serem inevitáveis, nós podemos lidar com eles da melhor maneira possível. Então, se temos que lidar com conflitos em nossos relacionamentos, que lidemos da melhor maneira possível. E a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos dá instrução, nos dá revelação, nos dá sabedoria para nós lidarmos com os conflitos em nossos relacionamentos da melhor maneira possível. E como é que nós podemos lidar da melhor maneira possível com os conflitos em nossos relacionamentos? Lidando com honra. Nós podemos lidar com os conflitos honrando as pessoas, ou seja, nós podemos lidar com os conflitos sem faltar respeito para com as pessoas, sem desvalorizar as pessoas, sem desprezar as pessoas, sem descartar as pessoas. Podemos lidar com os conflitos em nossos relacionamentos da melhor maneira possível, ou seja, honrando e não desonrando as pessoas. Nenhum tipo de conflito vai justificar a nossa prática de desonra para com as pessoas. A palavra de Deus não nos dá essa justificativa. Nenhum tipo de conflito vai justificar a nossa falta de respeito para com as pessoas. A prática da desonra vai nos fazer perder a bênção. A prática da desonra vai nos fazer perder a recompensa. Nós temos aprendido que há grandes bênçãos na prática da honra, e quando nós desonramos, nós perdemos essas bênçãos. Preste atenção, porque a prática da desonra vai fazer você perder a recompensa, ainda que você esteja com a razão. Você pode estar coberto de razão. Se você praticar a desonra, você vai perder a bênção. Presta atenção. Ainda que você esteja com a razão. Quantos, por exemplo, funcionários não estão cobertos de razão? Porque o patrão, ele tem sido injusto, tem sido desonesto, tem agido com maldade, tem perseguido colegas de trabalho, chefe, o imediato. E aí a pessoa que está sofrendo está coberta de razão, porém ela deve praticar o princípio da honra. Ela não deve partir para a desonra, porque a prática da desonra vai fazer você perder a recompensa, ainda que você esteja com a razão. Está coberto de razão,
praticou a desonra, perdeu a recompensa. Há um texto sagrado, lá os Romanos, que diz que a justiça de Deus, a ira do homem, melhor dizendo, não opera a justiça de Deus. Ou seja, quando nós nos enchemos de razão e aí partimos para resolver a nossa maneira, Deus simplesmente cruza os braços, Ele fica estático como um poste. É isso que esse texto sagrado está dizendo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, quando nós, diante de injustiças, quando nós decidimos depender de Deus, quando nós, diante de injustiças, nós tratamos o outro de forma correta, nós tratamos o outro com respeito, com consideração, levando inclusive em conta a posição do outro de autoridade, então o texto sagrado diz que a justiça de Deus se estabelece na nossa vida, ou seja, Deus age em nosso lugar. Ou seja, se nós agirmos por nós mesmos, nós vamos perder a bênção. Em Provérbios capítulo 3, do versículo 3 e o versículo 4, diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Amor e fidelidade. Interessante que nós colocamos ao redor do nosso pescoço colares, correntes. E aí o texto sagrado diz: olha, assim como um colar que você coloca ao redor do seu pescoço, prenda o amor e a fidelidade. E o nosso olhar, ele é direcionado pelo nosso pescoço. O nosso pescoço direciona o nosso olhar. E para onde nós olhamos, nós seguimos. O nosso pescoço direciona o nosso olhar, e para onde nós olhamos, nós andamos, nós seguimos. O texto está dizendo aí, por exemplo, que a fidelidade deve ser prendida ao redor do nosso pescoço. O amor e a fidelidade devem ser prendidos ao redor do nosso pescoço. O que é fidelidade? É ser e fazer de acordo com o que se crê. Então o fiel, ele faz de acordo com o que crê. Fidelidade é isso, é ser e fazer de acordo com o que você crê. Então o amor e a fidelidade deve guiar o nosso olhar, ou seja, deve nos direcionar. Devemos ser direcionados pelo amor e pela fidelidade. Quantos dos que estão aqui querem o que diz o versículo 4?
Quantos? Eu também quero. O que é que diz o versículo 4? Você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Agora, para nós experimentarmos o versículo 4, é necessário que nós coloquemos em prática o versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. É o amor e a fidelidade e consequentemente a direção que nós devemos seguir. Então nós enfrentamos conflitos em nossos relacionamentos. Qual direção nós devemos seguir diante dos conflitos que nós enfrentamos em nossos relacionamentos? Está aí a direção: amor e fidelidade. Por isso que nós devemos prendê-los ao redor do nosso pescoço. Ou seja, o amor e a fidelidade vai direcionar o nosso olhar e, consequentemente, vai direcionar a direção por onde nós vamos seguir. Nós estamos falando em solução, na melhor solução para os conflitos em nossos relacionamentos. O amor e a fidelidade nos levará a honrar as pessoas, mesmo havendo conflitos. E aí nós precisamos entender que, em meio aos conflitos que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, no dia a dia, nós não devemos permitir que o comportamento errado da outra pessoa nos influencie e nos leve também a ter comportamentos errados. Preste atenção, porque tem muitos crentes se passando nessa situação. Então, a gente tem trazido muito exemplo das relações trabalhistas, mas nós devemos trazer esse ensinamento, esse entendimento para todas as nossas relações, a começar de dentro de casa. Então há muitos conflitos, e aí pessoas têm comportamentos errados, e aí gera aquele conflito. Acontece que o amor e a fidelidade nos levará a honrar as pessoas, mesmo que as pessoas tenham comportamentos errados para conosco, porque nós não devemos permitir que o comportamento errado da outra pessoa nos influencie a ter comportamentos errados. O patrão está tendo um comportamento errado, está sendo injusto, desonesto, não está cumprindo com o que ele prometeu, ok. E qual tem sido o seu comportamento? O versículo 4, o que é que diz? Qual tem sido o seu comportamento? O seu comportamento vai definir se você vai experimentar o versículo 4 ou não. Mas o meu patrão, ele tem sido muito desonesto, ele não tem cumprido com nada
do acertado, ok, mas e quanto a você? Como é que você vai agir? Como tem sido o seu comportamento? Não permita que o comportamento errado de outra pessoa influencie você a ter um comportamento errado. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14. O textão é esse, viu? Esse texto aí vai do versículo 14 ao 21. Você tem que sublinhar ele. Você tem que marcar na sua Bíblia. Você tem que ler e reler, e reler e reler. Você tem que memorizar, você tem que meditar nele. Por exemplo, versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. E aí eu já vi líderes, pastores, bispos, apóstolos, arcanjos, semideuses, quando alguém persegue, fala mal dele, ele diz: está amaldiçoado, eu te amaldiçoo. Eita, cidadão herege, antibíblico. Olha, a palavra de Deus está dizendo: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoe. E aí continua a palavra de Deus dizendo: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Presta atenção. Essa deve ser a nossa prática em todos os nossos relacionamentos. Pegue esse texto, como diz, marque, sublinhe, leia, releia. Veja só, Moisés foi levantado por Deus como libertador do povo de Israel, quando o povo de Israel estava escravizado lá no Egito. E aí Moisés foi
escolhido, foi levantado por Deus como libertador do povo de Israel. E a missão de Moisés era liderar esse povo do Egito até a terra prometida. E essa terra foi especialmente preparada por Deus para aquele povo. E aí o texto sagrado diz que é a terra que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa, preparada por Deus para aquele povo. E aí, certa vez, quando aquele povo estava no deserto, faltou água. E aí, quando faltou água, o povo começou a se levantar contra Moisés. O povo começou a se levantar contra o seu líder, aquele que o havia tirado do Egito. E aí começaram a murmurar, a reclamar, surgiu uma insurreição, se rebelaram no meio do deserto. E aí o texto diz que Moisés e Arão foram para a tenda do encontro, que era o lugar onde eles tinham a sua audiência com o Senhor, e foram lá e buscaram a presença de Deus. Deus se apresentou e disse: Moisés, pegue a vara, vá com Arão e fale a rocha para que ela verta água e dê de beber ao povo. Foi isso que Deus ordenou. Moisés, pegue a vara, reúna o povo diante da rocha, fale a rocha para que ela verta água para o povo e dê de beber ao povo. E aí Moisés chegou diante do povo, reuniu a assembleia, reuniu o povo, chegou diante da rocha, e aí ele pegou a vara que estava diante do Senhor e que o Senhor lhe havia ordenado, e Moisés disse assim para o povo: escutem, rebeldes. Deus mandou Moisés fazer isso. Escute, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? E aí depois pegou a vara e bateu 2 vezes, pá, pá, na rocha. Deus mandou Moisés fazer isso? Moisés estava muito inflamado por todo o mau comportamento que aquele povo teve para com ele. E aí Moisés agiu em desacordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe o que foi que aconteceu? Deus disse para Moisés: Moisés, porque você fez isso, você não vai entrar com o povo na terra da promessa. Suba aqui para esse monte. Moisés subiu. Veja, Moisés avistou toda a terra que aquele povo haveria de tomar posse. E aí Deus disse para ele: você não vai entrar, e inclusive você nem vai descer aqui desse monte. Aqui mesmo você vai ser sepultado. Você não vai poder se despedir da sua família. Você não vai ter um velório digno de um grande líder.
Você não vai ter um sepultamento digno de um grande líder. Aqui mesmo, a sua história vai terminar. Será que você está entendendo? O que é perder a bênção por desonrar as pessoas? Ah, mas aquele povo, o povo se levantou contra o líder. Sim, o povo se levantou contra Moisés. Moisés buscou a Deus e Deus disse exatamente assim: reúna o povo, fale a rocha para que verta a água e dê de beber o povo. Deus não disse para Moisés xingar aquele povo de rebelde, ainda que aquele povo estava em rebeldia. Isso para nós entendermos que o mau comportamento dos outros não deve influenciar a nossa maneira de se comportar. E a nossa maneira de se comportar deve ser de acordo com aquilo que o Senhor nos ordenar por meio da sua palavra. Quando nós fazemos diferente disso, nós perdemos a bênção. Então no Salmo de número 106, versículo 32 e 33, o salmista diz o seguinte: provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Ou seja, no popular, e Moisés falou besteira. E Moisés falou o que não devia falar. Deus disse claramente a Moisés: vá, reúna o povo diante da rocha e fale a rocha, para que dela saia água para o povo beber. E aí Moisés falou que não devia. Falou que Deus não disse para ele falar. Falou em desacordo com a palavra de Deus. E aí ele perdeu a bênção. Isso é muito sério. Olha, preste atenção. É importante que nós busquemos a Deus em oração. É importante subir monte, descer monte, jejuar, se consagrar, buscar ao Senhor a bênção, ou buscar no Senhor a bênção. Mas, mesmo fazendo tudo isso, se nós, em meio aos conflitos que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, falarmos sem refletir, falarmos aquilo que não devemos falar. Olha, nos conflitos no relacionamento conjugal, no relacionamento com os pais, com os filhos, com o patrão, se nós falarmos sem refletir, nós vamos perder a bênção. Você entendeu? Você está entendendo isso? Nós estamos em meio a uma geração que, por exemplo, os filhos falam o que querem para os pais. Falam o que querem
e na tonalidade que querem, perde a bênção, está perdendo. E aí não adianta a participar da corrente dos 70, 40 dias de jejum e oração, e praticando a desonra para com aqueles que têm autoridade sobre nós, e praticando a desonra sobre aqueles que são iguais a nós, e praticando a desonra sobre aqueles sobre os quais nós temos responsabilidade. Você está entendendo isso? Então, não perca a recompensa, não perca a bênção, não permita que o mau comportamento de quem quer que seja influencie você a ter também mau comportamento. Nós não devemos justificar o nosso mau comportamento alegando o mau comportamento do outro. Quem costuma aconselhar casais vê muito disso. Aquele cônjuge justificando o seu mau comportamento, alegando o mau comportamento do outro. Não devemos fazer isso. Nós não devemos abrir mão do princípio da honra enquanto lidamos com os nossos conflitos. Não deve faltar o respeito, a valorização, a obediência, a submissão. É por isso que nós devemos resolver os nossos conflitos à maneira da cruz. Preste atenção aqui, já estamos encerrando. Olhe para cá. É por isso que nós devemos resolver os nossos conflitos à maneira da cruz. Qual foi o primeiro texto que nós lemos? É por isso que nós devemos resolver os nossos conflitos à maneira da cruz. Qual foi o primeiro texto que nós lemos? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando nós estivermos diante de conflitos, nós devemos colocar esses conflitos diante da cruz de Cristo. Quero chamar a irmã Renilde aqui. Ela vai dar um breve testemunho nessa conclusão de mensagem. Amém. A paz a todos, irmão. Boa noite. Como o pastor vem falando, né? Que nós temos que lidar com os nossos conflitos, mas com honra, né? E foi o que o Senhor fez com que eu fizesse, né? Em dezembro do ano passado, foi no dia 11, aconteceu que minha sogra, né? A mãe do meu esposo falou algumas coisas que não me agradaram, né? Falou coisas que não deviam, que ela estava, né? Bebendo e tudo. Que eu fui pegar meu menino na casa dela, que eu deixava com ela, né? Estava fazendo um curso, graças a Deus concluí. E aí, né? Quando eu cheguei lá, ela tinha bebido e tudo e falou coisas, né? Que não me agradaram, mas assim, foi o Espírito Santo do Senhor que fez com que eu me calasse, né?
Em todo momento ali ela falando umas coisas, falando coisa comigo, de repente assim, se foi um levante contra mim, né? E aí eu me calei naquele momento, mas mesmo assim, quando cheguei em casa, eu disse a meu esposo que não ia falar mais com a mãe dele e tal, e eu fiquei vindo para a igreja, sendo ministrada, o ano foi em dezembro, né? O resto do dezembro todo, o mês passado de janeiro, mas assim, o Senhor começou a falar o meu coração. Eu tive 3 sonhos com Deus, né? E nos 3 sonhos, ele falava que era para me perdoar ela, né? Nos últimos 2, quando foi sexta-feira retrasada, o último sonho que eu tive foi da sexta para o sábado. E aí eu orei, né? No sábado pela manhã, como sempre eu faço, que eu me acordo cedinho, né? E aí eu orei, né, entregando a minha vida primeiramente ao Senhor e declarando que, se fosse da vontade do Senhor, né, que eu tivesse com o coração quebrantado para, né, liberar o perdão para ela. E aí orei também em direcionamento a ela também, entregando a vida dela ao Senhor, que o Senhor libertasse ela, né, de todo o vício, né? E aí, quando foi no domingo que eu vim para o culto, né, às 5 horas, antes de eu vir, eu orei ao Senhor também, me arrumando, né? E comecei a falar com o Senhor, que eu vá para o culto, né? E o pastor ali ministrando, que ele venha falar o meu coração, para mim estar liberando o perdão a ela, tal, né? E aí eu vim. Quando foi, o pastor teve o louvor e tudo, mas quando foi na ministração do pastor Aguinaldo, né? Esse homem de Deus, porque eu creio assim que a gente temos que vir para aqui, para um lugar como esse, com os ouvidos atento a tudo que o pastor vinha falar, né? E o coração cheio do Senhor para receber tudo aquilo que o pastor que Deus venha falar através do nosso pastor Aguinaldo, né? Eu vou fazer 6 anos aqui na Igreja Batista Shekinah, mas meu esposo, graças a Deus. E eu louvo ao Senhor, né, pela vida do meu pastor, pela vida da minha pastora, né? Que foi aqui que eu me encontrei, né? Que eu estava perdida, mas fui achada pelo Senhor. E aí, quando o pastor ele falou, né? Ministrou no começo, eu já comecei a me quebrantar, a pensar realmente nela. Não foi eu, foi o Espírito Santo que veio ao meu coração. E no último instante que o pastor falou, né, que muitas das vezes Deus ele fala conosco, né? Você tem que sair daqui e ir para ali, você não faz. Mas ali, gente, eu não foi o pastor ali falando, foi Deus mesmo para mim, dizendo bem assim: Renilda, eu não já falei para você e perdoa a sua sogra. E aí eu me quebrantei diante do Senhor. E no momento o pastor disse: libera o perdão, né? Tudo aquilo que você precisa liberar o perdão, ore. Aí eu orei ali no momento. Isso foi domingo passado. Quando foi na segunda pela tarde, que ainda eu estava fazendo o curso, né? Eu fui na casa dela, né? Ajeitei as coisas mais cedo, deixei meu filho com a minha sobrinha, que eu deixava antes com ela, com outro curso, e esse que eu estava fazendo, que foi 2 cursos que eu fiz, eu comecei a deixar com a minha sobrinha e deixei lá na casa dela. E eu disse ao meu esposo, Oswaldo, né, que eu ia na casa da mãe dele. Ele: tá certo, Renilda, também não falo mais nada. E aí eu fui, né? O Senhor tinha me falado no domingo à noite, e aí eu fui na segunda. E quando eu estava indo lá, na rua que ela mora, né, que ela mora ali na rua Buquim, lá no centro. E aí eu já fui orando também ao Senhor, que o Senhor, ele tivesse ali presente, né? Primeiramente, ele presente, que ela não é cristã, nem ela, nem meu sogro, né? E aí o Senhor já foi falando comigo, né? Que eu fosse liberar o perdão para ela, que eu não tivesse nenhuma mágoa dela. E ali eu fui orando para mim e por ela. E aí quando eu cheguei, eu estava de máscara, de óculos escuro, né? Aí eu peguei, tirei o óculos, mas mesmo assim ela não me conheceu. Quando eu falei Lu, que o apelido dela é Lu, né? Chama por Lu. Mas o nome dela é Luzinete. E aí eu disse: Lu, aí ela não estava me conhecendo. Ela olhou assim, de longe, ela não estava me conhecendo. Aí eu tirei a máscara. Aí ela já veio chorando, gente, chorando mesmo, bem toda arrepiada. Aí veio: Renilde, me perdoe, me perdoe. Já veio falando logo, não esperou nem eu falar, né? E ali foi o quebrantamento do Senhor. Eu creio que foi o Senhor ali naquela casa, né? Que ali não tem orações, mas eu e meu esposo, nós oramos, né?
constantemente pela vida deles, eu oro constantemente, entregando a vida deles ao Senhor. E aí eu ouvi, né? Em sonhos, Deus falava a todo momento para mim, e no terceiro sonho que eu tive, eu me quebrantei e orei. E Deus só veio dar a resposta no domingo, aquilo que eu tinha que fazer realmente, que eu estava com o coração fechado. Eu dizia a todo mundo o que ela tinha feito, mas dizia que não precisava de eu ir liberar o perdão para ela, mas nós precisamos sim, gente, de liberar o perdão, ser perdoada, né? Que todos nós queremos ser perdoados, mas também nós temos que estar com o coração quebrantado para liberar o perdão, né? E ali eu fui e liberei o perdão para ela, mas assim, né? O Senhor, ele usou, né? O pastor Aguinaldo, muito obrigada, pastor, né? Pela sua vida, em nome de Jesus. É um pequeno testemunho, mas é para a edificação de muitos, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. O relacionamento com sogro, com sogra, costuma ser bastante conflituoso, né? Costuma acontecer bastante conflitos. E talvez você seja alguém que já teve bastante conflitos com sogro, com sogra, ou está tendo atualmente. E eu quero desafiar você nesse momento. Fique em pé em nome de Jesus. Quero desafiar você. Porque, de acordo com o que nós aprendemos aqui, a sua sogra pode ser a pior sogra do mundo. Você precisa tratá-la com honra. O mau comportamento dela não deve influenciar você a também praticar um mau comportamento. E aí eu quero, nesse momento aí, aqui de conclusão da palavra, desafiar você a colocar em prática aquilo que a irmã Renilde colocou. Veja só, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Por isso que sobre você está a responsabilidade de fazer o melhor nos seus relacionamentos. Fazer o melhor nos seus relacionamentos. Talvez a sua sogra ou seu sogro, assim como os de Renilde, nem sejam crentes ainda. Imagine, vamos aqui imaginar, a nora ou o genro está na presença de Deus e todos os domingos está aqui, glória a Deus, aleluia. A sogra, o sogro, ainda estão perdidos, e aí, porque eles tiveram mau comportamento, você que está na presença de Deus, glórias a Deus, aleluia, você reage também com maus comportamentos. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Por isso eu quero chamar você ao arrependimento nesse momento. Né? Chamar ao arrependimento. Hoje é para liberar a sogra, é para liberar o sogro. Hoje é para quem tem agido de forma errada diante do sogro, diante da sogra. Ou quem já agiu assim. Então feche seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus.
e coloque diante do Senhor o seu arrependimento por toda desonra que porventura você tenha praticado para com a sua sogra, seu sogro. Talvez para com seu pai, sua mãe. São pessoas chave de Deus para as nossas vidas. E nós devemos entender isso. Então coloque diante do Senhor a sua decisão de mudar. Coloque diante do Senhor o seu arrependimento. Nós temos aprendido que a prática do princípio da honra traz grandes recompensas. Nós somos muito abençoados quando nós colocamos em prática esse princípio. E aprendemos aqui nesta noite que em nossos conflitos nós devemos lidar com honra. Independente de quem seja a pessoa, independente de como seja a pessoa, independente do que a pessoa fez ou está fazendo, nós devemos agir com honra, nós devemos respeitar, nós devemos valorizar, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Nós devemos pagar o mal com o bem. Se você entendesse que chave é essa revelação, meu Deus, que chave, uma chave para destravar, uma chave para fazer fluir grandes milagres, grandes bênçãos da parte de Deus. Deus, nós recebemos de Ti, ó Deus, esta revelação. E assim, ó Deus, como a Renilde, nós decidimos colocar em prática. Decidimos colocar em prática o princípio da honra. Decidimos, ó Deus, resolver os nossos conflitos com honra, respeitando, amando, agindo com fidelidade ao que nós cremos. Nós decidimos isso, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que o princípio da honra é para todos aqueles que são cidadãos do reino, e nós somos cidadãos do reino. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, em arrependimento e decididos, ó Deus, a caminhar por esse princípio. Ó Deus, que haja reconciliação nos corações de nora, genro e sogra e sogro. Que haja reconciliação, ó Deus, nos corações de pais, filhos, irmãos. Que o princípio da honra se estabeleça em todos os nossos
nossos relacionamentos. Decidimos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, resolver todos os nossos conflitos com honra, respeitando, valorizando cada pessoa, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos partir para a celebração da ceia do Senhor nesse momento final de culto. Recebam esses dois elementos aí. Devem ser resolvidos à maneira da cruz. E foi exatamente lá na cruz que Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Todos os nossos conflitos foram resolvidos ali. Deus, através de Cristo Jesus, que nos amou até a morte e morte de cruz. Coma desse pão e beba desse cálice em nome de Jesus.
agradecemos ao Senhor por teu grande amor. Agradecemos ao Senhor por teu grande perdão, por tua maravilhosa graça, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nesse momento nós renovamos a nossa aliança contigo e decidimos honrar ao Senhor. Decidimos honrar ao Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós possuímos. Ó Deus, eu oro pelo teu povo, para que o teu povo tenha uma semana de grandes vitórias, para que o teu povo, ó Deus, experimente durante essa semana grandes milagres, que portas sejam abertas, que caminhos sejam desembaraçados. Eu oro pelos que estão doentes, para que sejam curados em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que haja livramento. Ó Deus, livra o teu povo dessa peste que anda sorrateira. Livra o teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu te peço tudo isso e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.